boa tarde a todos e todas. Agradecer em primeiro lugar ao presidente Daniel Almeida pelo convite, os camaradas lá da Bahia. Participo aqui designado, pelo nosso presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Araújo, nosso companheiro também bancário, e pela presidenta da Federação dos Bancários de Bahia e Sergipe, Andréa Sabino. Esse tema é de grande relevância, que já foi demonstrado aí por todas as falas que foram colocadas. Eu queria me apegar, nesses meus 10 minutos, mas há uma parte sobre o relatório sobre o endividamento de servidores públicos que foi construído pela seção do DIEESE, lá, que presta assessoria lá para os nossos sindicatos e bancários da Bahia, projetar, porque tem uns gráficos aí que eu acho que é importante, que acaba demonstrando muito disso que os que me antecederam falaram, São dados específicos, sobre trabalhadores do setor público, considerados em relação aos recursos livres, que correspondem aos contratos de financiamentos e empréstimos com taxa de juros livremente pactuados entre instituições financeiras e mutuários, Aí já projetou ali o primeiro gráfico. Esse é do saldo da carteira de crédito com recursos livres. Pessoas físicas, crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público em bilhões. Percebam que em 2019 estava em 222. Esse é o saldo das operações de crédito. Em julho de 2025, que é o último número que nós tivemos acesso, já estava em 377,2 bilhões, então um aumento de quase 70%, 69,81% nesse período tão curto. Fala das concessões de crédito com recursos livres em pessoas físicas. Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público. Esses são os créditos novos. Notem que a cada ano ele foi diminuindo. Chegou a um patamar de 11 bilhões em 2019, foi caindo para 6,2 em 2022, tem tido uma recuperação. Esse ano, em julho, já estava em 7,8, que aponta para um número um pouco maior. Mas percebam que mesmo tendo diminuído os créditos novos, o volume aumentou muito. O que aponta para quê? Os trabalhadores do serviço público não estão conseguindo pagar suas dívidas, eles só estão alongando as suas dívidas, fazem novos empréstimos que só fazem cobrir o saldo devedor anterior e pouco crédito novo. Isso aí também está refletido, no prazo médio aí, no gráfico de baixo, da carteira de crédito com recursos livres também. O prazo em meses, que em 2019 a média era de 33 meses, em 2025 chega a 39 meses. O gráfico foi sempre crescente também, a linha desse gráfico. Se puder passar para a próxima página, agradeço. Que também é a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres, também crédito consignado. Em 2019 chegou a 18%, que é o início da nossa série aqui, pegamos esses últimos anos, ao ano, 18,2% ao ano. Houve uma queda em 2020, patamar de 16%, depois deu um salto. 2020 foi naquele período da pandemia que houve uma redução da taxa Selic em todo o mundo, e aqui no Brasil não foi diferente, mas só caiu até 16%. A taxa Selic baixou um bocado, mas a média das taxas de juros só caiu até 16%. Depois deu salto, na retomada do aumento da taxa Selic, chegou ao pico de 24,5% em 2022 e desde então vem oscilando na média atual de 24,7%. E na parte de baixo aqui está outro tema que também vários falaram aqui, que é a inadimplência dessa carteira de crédito, dessa carteira de crédito dos servidores públicos. Como muitos falaram, essa inadimplência não é alta, porque é debitado diretamente na folha de pagamento. Então o cidadão se embola na vida, fica com a vida totalmente comprometida, mas a inadimplência não cresce, porque o pagamento da prestação segue. Mas ainda assim existe. Chegou a 1,88 em 2019, um pico de 3,03 também na pandemia, em 2020, depois caiu até 2,04, mas voltou a ter uma curva ascendente, no momento está em 2,55. E o último gráfico da próxima página, esse é o percentual da carteira de crédito com atraso entre 15 e 90 dias. Entre 15 e 90 dias, os bancos não costumam considerar como inadimplência, não é isso? Se eu tiver errado, o companheiro da Febraban me corrija. Mas também existe, um atraso, são atrasos nas prestações, mas que não se estabelecem de forma corriqueira, digamos assim. Então, chegou ao pico de 5,1% em 2019, veio caindo até 2,3% em 2002, retomou 3,5% em 2024, então tem uma queda. Então, o fato é que desses gráficos que a gente pode entender é que a inadimplência é pequena, mas o endividamento é enorme e crescente, que eu acho que demonstra muito claramente a
preocupação que todos aqui colocaram, né? Tem um elemento que eu não consegui detectar em pesquisa, mas que a gente que é do interior e dialogando com a fala do João Domingos da CSPB, a gente percebe muito nos pequenos municípios o impacto da reforma da Previdência, deputado Daniel Almeida, porque assim, era muito comum o servidor se aposentar, o trabalhador de vários segmentos, mas o servidor público também, com um salário muito baixo, um salário mínimo, 2 salários mínimos, ele se aposentava para ter um complemento de renda. Se aposentava com aquele benefício pequenininho, de um salário mínimo ali do benefício do INSS, para ter um complemento de renda. E deixou de ter isso desde a reforma da Previdência, né, que impossibilitou que o trabalhador do serviço público aposentado permanecesse, né, no serviço. Mas nos municípios do interior a gente tem percebido que tem havido uma leva de municípios que passaram, não estavam cumprindo, né, a emenda constitucional e passaram a cumprir. E aí passaram a demitir diversos servidores que de uma hora para outra conviviam, né, com a possibilidade de ter a aposentadoria do INSS e o seu salário do serviço público e foram demitidos do serviço público no cumprimento dos municípios da legislação aprovada pela reforma da Previdência. E o cidadão que, vamos chutar aqui, de R$3.000, que tinha um comprometimento de 900, né, 30% aqui, que ele tinha essa renda acumulada de um salário mínimo mais o salário mínimo do benefício previdenciário, passou a ter R$1.500 de renda com um comprometimento de R$900. Essa é uma realidade que a gente tem visto muito pelo interior. Então, mais ou menos isso que a gente queria apresentar do ponto de vista desse relatório para trazer esses dados, né? E dialogar um pouco também sobre as responsabilidades, né, dentro desse processo, porque, obviamente, né, tem a responsabilidade de cada um, e isso dialoga com todos que falaram, e a própria legislação que estabelece a necessidade de avançar na educação financeira, no planejamento financeiro, todo esse processo, sem sombra de dúvida, mas também precisa levar em consideração a responsabilidade dos grandes atores. Quem seriam esses grandes atores? Os bancos, obviamente, e o poder público. O poder público na medida porque tem diversos aspectos que determinam a taxa de juros que são definidos pelo poder público. E aí a gente sente falta, nesse nosso debate aqui, da presença do Banco Central, né, que ainda hoje, né, ainda pratica a taxa Selic das mais altas do mundo, que é algo absurdo, que atrapalha o país, atrapalha empresários, atrapalha os trabalhadores. Então essa taxa Selic mais alta do mundo, que infelizmente a gente sabe que a partir da autonomia do Banco Central, o poder político, entendido como a soberania do povo, deputado Daniel, deixou de ter a determinação sobre o rumo da política monetária do país. A soberania do povo deixou de ter. Né? Sempre teve uma certa autonomia do Banco Central, mas quando se colocou na lei, a relação do Banco Central com o sistema financeiro acabou ficando mais irmanada do que sempre foi. E a gente percebe que, no fim das contas, a taxa Selic do Banco Central mantém-se num patamar altíssimo que inviabiliza qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico do país mais intenso e que também acaba contribuindo em levar os trabalhadores e trabalhadoras a essa situação. Outro elemento que é preciso que o poder público também se coloque, né, sobre essa questão, relaciona-se, por exemplo, sobre essa questão da própria legislação. Um dos elementos que a gente percebeu é que dentro da lei que fala do superendividamento, estabelece que quando se chega ao processo de renegociação, busca-se nessa conciliação colocar o patamar de 30%, né, limite, né, de comprometimento da renda do cidadão. E a gente sabe que 30%, sei lá, para quem tem uma renda de R$10.000, é uma coisa, 30% para quem tem uma renda de R$1.500 ou de R$2.000, o impacto é totalmente diferente. Talvez no aspecto legislativo pudesse ser pensado alguma forma de buscar uma redução desse limite para rendas menores, para que essa possibilidade de negociação fosse mais cuidadosa com os trabalhadores, isso já estourei o tempo já, né? Com os trabalhadores que entram nesse processo de endividamento. Mas é isso que a gente da CTB queria passar nesse momento, dizer da importância que esse debate sai. Obrigado, Rodrigo Cardoso dos Santos, representando aqui a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.